Programa Amigo Pecuarista, mais uma vez recebendo o Dr. Josélio Andrade Moura. Ele é médico veterinário, é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, ex-ministro também, enfim, é uma grande autoridade nacional, amigo aqui da Champions Saúde Animal. Dr. Josélio, alegria mais uma vez tê-lo aqui conosco. Tá bem, Roger, é uma alegria muito grande sempre estar renovando esse contato com o amigo pecuarista e falando para todos aqueles que labutam nesse nobre trabalho do trato da terra, que é o sustento não somente das mesas dos brasileiros, mas da economia nacional. É isso mesmo. E, aliás, toda vez que o senhor vem aqui, o senhor traz alguma novidade, né? Toda vez que o doutor Josélio aparecer aqui, você pode ter certeza, tem alguma novidade bacana. O senhor está chegando da Europa, né? Qual foi a razão dessa viagem do senhor até lá? Bem, nesses últimos 3 meses ou 4, Roger, eu fui 2 vezes à Europa. A primeira eu fui para a reunião da OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, e que tem a Assembleia Mundial dos Delegados dos países membros, que ocorre na última semana do mês de maio. E essa reunião foi extremamente importante porque diversos assuntos estratégicos da medicina veterinária mundial e da sanidade animal foram tratados nessa reunião. A exemplo da peste suína africana, que está assustando o mundo novamente. Isso eu alertei no ano passado, quando estive aqui, que foi uma preocupação demonstrada pelo ministro da Agricultura francês, que os países que tivessem expertise, como o Brasil tem, experiência forte na área da peste suína africana, pudesse ajudar os países da Europa do Leste, como também os países da Ásia, a se livrar ou a erradicar ou controlar a peste suína africana, que está aterrorizando o mundo. Principalmente, não somente esses países do leste europeu, mas chegou no coração da Europa, com os focos na Bélgica. Quer dizer, e o problema é que está lá, acentuadíssimo na Ásia, né? Na China, o rebanho deles é de mais de 400 milhões de animais, né? De suínos, estão abatendo animais, enfim. Como é que está hoje a história da peste suína, doutor? Bem, vamos por parte. Primeiro, a Bélgica. Tá? A Bélgica, agora, ela tomou consciência de que o porco selvagem era o fiel, quer dizer, era o transmissor da doença, e fez um trabalho extremamente sério. A França deu sorte que levou um grande veterinário do Ministério da Agricultura francês, que estava aqui no Brasil, o René Quiran. Ele, com sua experiência que ele viveu aqui no Brasil, porque o Brasil teve peste suína africana no ano de 1978, e em 3 anos nós erradicamos. Tá? Foi um trabalho extremamente sério que feito pelo governo. E ele aprendeu aqui no Brasil como tratar da peste suína africana. Na década de 80, a França teve 2 focos na fronteira com a Espanha. Tá? E agora, o que é que eles fizeram? Junto com a Bélgica, sacrificaram todos os porcos selvagens a 10 quilômetros da fronteira. E a França também fez 10 quilômetros do outro lado. Praticamente os animais, os porcos selvagens que eram encontrados mortos, coletava material, ia para a sorologia. E os outros eram sacrificados, diminuindo assim a exposição aos animais que pudessem trazer risco para a suinocultura francesa. Esse foi um trabalho sério, e graças a esse colega francês formado em Lyon, o René Quiran. Bom, a Europa do Leste, realmente eles estão com grandes dificuldades, porque eles não estão controlando entre os porcos selvagens e os porcos domésticos. Eu acho que esse trabalho aí está prejudicial. A Rússia, tá? A Ucrânia e os outros países, como também a China. A China tem a maior população suína do mundo. Tá? A suinocultura é o forte na alimentação francesa. Aliás, chinesa. A China tem uma coisa interessante, é o maior produtor mundial de carne, de suínos, mas também é o maior importador. Tá? E é interessante o Brasil também se aparelhar
dentro dessa nova configuração, como o Brasil, o maior exportador mundial de carne, o maior supridor mundial de alimentos, principalmente os alimentos nobres da proteína animal, para suprir essa deficiência que, com certeza, a China vai ter. Agora, é preciso ter um trabalho econômico e comercial com muito cuidado, porque rapidamente a China vai superar. E superando, ela vai voltar a produzir com mais tecnificação e com a saúde animal em alto patamar. E agora também com know-how de crise, né? Eles aprenderam, com certeza estão aprendendo com esse problema lá, né? A peste suína africana, na realidade, é um aprendizado. O Brasil, antes de 78, antes do episódio da peste suína africana, não exportava 1 grama de carne de suínos. Então, geralmente, no Brasil, como ocorreu na China agora, o surto ocorreu em criação não industrial. Quer dizer, o que chama do porco mesmo, e não na suinocultura industrial. E o Brasil se organizou. E com o advento da peste suína africana, houve a industrialização com alta tecnologia, e o Brasil hoje é o 3º maior exportador mundial de carne suína. Quer dizer, o Brasil aprendeu e ingressou no mercado mundial porque demonstrou que a sua sanidade, quer dizer, a sanidade oficial e como também os produtores, têm a consciência de que o grande benefício que ele recebe por não ter a doença, ele também pode vir a ser prejudicado caso a doença, porventura, apareça aqui. E hoje o Ministério da Agricultura está consciente disso e tem um quadro de defesa sanitária animal de alto nível. Agora, o Brasil, ele está pronto para atender essa demanda crescente da China? Dá tempo ainda do Brasil se preparar? Vamos criar um plantel, vamos aumentar o plantel para atender também? Porque a gente percebe que houve aí aumento da exportação brasileira de carne suína. Sim, isso foi normal que acontecesse. Tá? Agora, o Brasil tem que investir com cuidado, porque assim que a China superar da epizotia, ela vai voltar a produzir, e talvez em uma quantidade talvez superior. Aliás, é bom ter uma consciência, porque a China vinha diminuindo a produção de carne de suínos. Não por questão tecnológica, mas por questão ambiental. O lençol freático da China estava diminuindo a mais ou menos 1 metro a cada 10 anos. Quer dizer, então ela preferiu preservar o ambiente, diminuindo a sua produção e importando mais. Era mais negócio para ela. Era mais negócio para ela. Quer dizer, como ela tem excesso de divisas, ela pode se dar o luxo de comprar carne de suíno onde quiser, principalmente do Brasil, que tem uma alta qualidade da produção suína, como também de aves e bovinos. É claro. Aliás, de qualquer maneira, é bom para o Brasil, né? Se houver uma crise, que a gente não quer que haja crise em lugar nenhum, porque nós também temos telhado de vidro, né? A gente torce para que a China recupere o mais rápido possível, enfim. Mas, de qualquer maneira, comercialmente é interessante para o Brasil. Se há o problema da peste suína africana lá na China, eles precisam comprar carne, o Brasil pode fornecer. Se resolve o problema da peste suína africana, eles vão aumentar a produção, eles vão precisar de dar comida para esses porcos. E onde eles vão comprar a comida? Aí é que, mais uma vez, entra o Brasil. Aliás, a gente falava, antes de começarmos aqui o programa, exatamente sobre isso, a importância do Brasil, né, na geração de divisas. Certo. Né? O Brasil, hoje, em grãos, tem sido campeão, porque a gente produz com qualidade, alta qualidade, aliás, e com preços altamente competitivos. Um preço muito melhor do que os Estados Unidos, Canadá, México ou qualquer outro país da Europa. Quer dizer, o Brasil tem essa vantagem, tem qualidade e tem preço. Isso é um fator fundamental para alcançar o mercado internacional. Porque hoje em dia, se não tiver qualidade, e dentro da qualidade os importadores hoje estão olhando para as questões ambientais e também as condições sociológicas de produção. Isso é bom de ter atenção e conhecer bem essa mecânica do sistema comercial mundial. De outra parte, Roger, o que a gente viu nesses últimos 3 meses
foi o acerto que já durava algum tempo, o acordo União Europeia-Mercosul, sendo o Brasil que liderou o Aliás, processo. essa foi mais um motivo de mais uma viagem do senhor lá para acompanhar, né? E a ministra Tereza Cristina, faça-se justiça, ela, com o seu jeito que lhe é muito peculiar, muito firme, mas extremamente convincente, ela retirou um processo que já durava 2 décadas. Isso é importante principalmente para o Brasil e também para os demais países que compõem o Mercosul, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e o Brasil, principalmente, para que a gente tenha isso como um instrumento importante para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária no Brasil, porque nós somos vocacionados para isso. A gente pode não competir em altas tecnologias, que às vezes nós usamos, nós produzimos aviões de alta qualidade, produzimos carros maravilhosos e tudo, mas na agricultura e na pecuária nós somos imbatíveis e nós temos tecnologia para isso. Agora, doutor Josélio, uma coisa que, participando dessas discussões, o senhor deve ter notado, e é o que chamou muita atenção, gerou muita discussão também no Brasil, um debate muito grande, foi acerca daquela celeuma sobre a questão ambiental no Brasil. Esse acordo Mercosul e União Europeia, logo vieram os europeus, franceses, principalmente lá, criando já confusão com o Brasil a respeito da nossa preocupação ambiental. Até que ponto chegou essa discussão? O que nós podemos tirar de lição ou aprendizado disso aí? Bom, a primeira coisa, Roger, nós temos que ser brasileiros. Eu já fui mais de 50 vezes à França e, logicamente, quando chega lá, uma das coisas no hotel, no quarto, a gente liga a televisão. Eu nunca vi a televisão francesa falar mal do ambiente francês. Que diga-se de passagem. Como também nunca vi a televisão francesa falar que houve assalto, roubo, o que chamam pickpocket, batedor de carteira, falar sobre isso. Porque a França é um país turístico. Então, a gente tem que preservar e começar a falar das coisas boas do Brasil. E o que acontece é o seguinte, o Brasil é um país que tem todo o cuidado com a Amazônia. Já há uma consciência dos próprios produtores rurais do Pará, do estado do Amazonas, do estado do Amapá, estado de Roraima, o estado do Acre, Tocantins, e o Mato Grosso. O próprio produtor sabe que ele vai ter que reflorestar, que ele vai plantar. E o Brasil, inclusive, eu falei um termo aí, reflorestamento, o Brasil não faz propaganda do imenso programa de reflorestamento no Brasil inteiro, inclusive recuperação, não somente da Mata Atlântica com espécies nativas próprias dessas regiões, mas também com plantios de outras espécies que praticamente desafoga aquela necessidade de tirar uma árvore da Amazônia ou dessa região da Mata Atlântica. Quer dizer, o Brasil tem um grande programa de reflorestamento, um grande programa. E a madeira que o Brasil precisa está a madeira do reflorestamento. E a gente precisa divulgar e mostrar isso para o mundo. Muitas pessoas que vêm ao Brasil, que eu acompanho nas visitas técnicas, ficam encantados com a Amazônia. Dizem, poxa, eu pensei que isso aqui tivesse destruído. E não. Não está e não vai ser. E não vai ser. E muitas fotografias que são mostradas são fotografias de 10 anos, 15 anos, 20 anos, e cujo quadro é um pouco diferente. Entretanto, eu quero dizer, nós devemos intensificar a fiscalização sobre a Amazônia. E é um mistério, eu vejo pessoas que falam sobre a Amazônia que às vezes nem pisou o pé lá ou passou de avião por cima para descer em Belém ou descer em Manaus e tal, não conhece a Amazônia na sua intimidade, na sua intensidade. Tá? Então tem muitos outros interesses
que estão acobertados sobre a falsa ideia de desmatamento. Eu trabalho no Ministério da Agricultura, eu entrei no Ministério, tem quase 50 anos. Tem 50 anos que eu ouço falar em desmatamento. Se fosse na velocidade que é divulgado, já não existia mais um pé de pau na Amazônia. Então é preciso ter uma consciência e, logicamente, que deve intensificar a fiscalização nessas áreas. Não deve descuidar, porque não é somente o que falam mais, é a questão da bovinocultura. E não é tanto, é garimpo e outros interesses sobre a nossa Amazônia. Não é nem pecuária, nem agricultura, né? Alguma coisa que virou, né, até folclore ou um tabu, aquela história de olha, no Brasil, e isso deve ser o que se fala lá para fora. No Brasil, para cada boi que se engorda, morre uma árvore. E esse tipo de coisa é que depõe contra, né? E interessante, virou moda agora, falar do gás metano da criação de bovino. Se fosse assim, Roger, também tinha que eliminar um bocado de gente, porque tem muitas pessoas que também contribuem para... Quer dizer, é muita coisa, muita invencionice, que, por favor, o balanço energético da pecuária bovina é um balanço positivo. Porque veja bem, né, que serviço que se presta ao Brasil dizer que para melhorar a questão ambiental a gente tem que diminuir o consumo de carne bovina. Não, é um negócio para se rir mesmo. Tenha paciência. E paralelamente a isso, o hambúrguer vegano. Tenha santa paciência. Então, o Brasil vai muito bem, obrigado. E, aliás, não haverá esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul se não houver uma participação ativa do Brasil. Então, o Brasil acho que é o principal ator. O Brasil é líder no processo. E o acordo só saiu graças ao esforço pessoal da ministra Tereza Cristina. Todos os louros devem-se a ela. Logicamente que todas as discussões anteriores do ministro Roberto Rodrigues, do ministro Paulinelli, não foi depois do Paulinelli que começou, mas ele foi um grande incentivador da mudança da mentalidade de uma pecuária que era produzir excedentes exportáveis para uma pecuária profissional. Então ele foi responsável por isso. Tá? Mas outros grandes ministros estiveram aí e contribuíram, mas coube a Tereza Cristina fechar com chave de ouro o acordo. Esse louro tem que ser dado para ela. É isso mesmo. E, por questão de justiça, o ministro Pratini de Moraes, esse também foi um dos grandes baluartes de levar o Brasil a ser reconhecido como exportador mundial de matérias-primas agrícolas e de alta qualidade. É isso. Doutor, eu quero agradecer aqui a presença do senhor mais uma vez. Se pudesse, por mim, a gente fica aqui o dia inteiro, né? Mas o tempo é limitado. Quero agradecer mais uma vez. Pois não, eu aproveito para fazer uma saudação aos pecuaristas do Brasil, essas pessoas que cuidam do amanhecer do dia até o terminado dia em produzir carne, leite e outros produtos de alta qualidade. E no próximo mês de setembro, nós estaremos todos juntos comemorando o mês da medicina veterinária, como o dia 9 de setembro, que é dedicado à medicina veterinária brasileira. É isso. Então, a nossa homenagem a todos os médicos veterinários desde já. E sempre, né? Porque a Champion é uma indústria veterinária. Muito obrigado mais uma vez. Champion, quem usa, recomenda.